bom dia, tudo bom? Na nossa última aula, eu passei para vocês um exercício bem simplesinho para a gente misturar e ver os eventos possíveis a partir dos cruzamentos. Então, a gente vai fazer umas porcentagens genotípicas bem simplesinhas e corrigir esses exercícios. Depois dessa correção, eu vou passar para vocês um exercício bem simples para a gente já começar a pensar um pouco em dinâmica de resolução de exercício, porque genética é sempre a mesma coisa para a gente resolver os exercícios, beleza? Então, vamos lá. O primeiro era azinho, azinho com azão, azão. Então, são dois homozigotos. Aí é bem simples, porque só vai dar uma coisa possível. Então, a gente desmembra o azão, azão e o azinho, azinho, para juntar aqui no meio. Então, vai ficar azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Então, a gente escreve aqui porcentagem genotípica, 100% azão, azinho. Bota certo aí, que esse estava muito fácil. E vamos para o nosso segundo aqui. Então, vamos desmembrar aqui, né? Azão, azinho, azão, 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 azinho, azão, azinho. Então, eu tenho um heterozigoto, um monozigoto, e como eventos possíveis, eu vou ter 50% azão, azão, e 50% azão, azinho. Muito fácil, bora pro próximo. Aqui, dois iguais, então eu vou fazer azão, azinho, azão, azinho, vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, aqui é muito famoso esses eventos possíveis, tá? Porque o que eu vou ter aqui? 25% azão, azão. 50% azão, azinho. E 25% azinho, azinho. É o que os exercícios adoram dizer assim. Ai, a partir do cruzamento entre dois indivíduos, a F1 teve proporção 1 para 2 para 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ou seja, 1 para 2 para 1. É essa porcentagem que eles querem se referir do cruzamento entre dois heterozigotos. Beleza? Segui, fui para a próxima e última molezinha de hoje. Azão, azinho, azinho, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Beleza? Daqui, 50% azinho, azinho. 50% azão, azinho. Tá? Agora, a gente vai fingir que a gente está fazendo um exercício. E esse exercício é sobre albinismo. Albinismo é um exemplo muito famoso para a gente tratar de primeira lei de Mendel. Sabe por quê? Porque não tem mais ou menos albino. Ou você é albino, ou você não é albino. Só que se liga, se você for azão, azinho, ou azão, azão, você não é albino, nem um pouco albino, nem mais ou menos albino. Você não é albino, porque albino é a não pigmentação. Então, as pessoas só são quando elas são duplamente recessivas. Se porta, não é, tá? Mas pode ter um filho albino. Como?
O exercício vai te falar assim: qual a probabilidade de um casal onde a mulher é normal, filha de pai albino, casa com um homem normal? Qual a probabilidade deste casal ter um filho albino? Bom, aqui eu não sei qual é o genótipo do pai. Então, como eu não sei qual é o genótipo do pai, porque veja, ele não deu notícia, só falou que ele é normal. Aí, quando ele não conta o genótipo do pai, a gente às vezes apresenta essa incerteza, que é o tracinho, tá? Então, caso você esbarre em algum exercício que apresente isso, quer dizer que a gente não tem certeza se ele é homozigoto ou não é, ou se ele é heterozigoto. A gente só sabe que ele é normal. Mas eu vou tirar essa incerteza porque é o primeiro exercício de albinismo que a gente está fazendo. Então, eu vou dizer que esse homem também tem um irmão albino. Ele ter um irmão albino faz com que os dois genitores tenham azinho para passar. Se ele pegou o azão do outro, ele tem que ter pego o azinho, tá? Ou a chance dele ter o azinho é grande. Como ele tem um irmão albino, vou deixar os dois heterozigotos, tá bom? Aí, vamos lá. O que vai sair daqui, né? Então, 2 heterozigotos para albinismo. Então, a gente primeiro vai indicar aqui aonde está o pai, aonde está a mãe, tá? Quem é quem no nosso diagrama de Punnett. Então, vamos lá. Se o pai está para cá, como aqui a gente está fazendo um exemplo onde os dois são iguais, beleza, né? Não tem que se preocupar tanto. Mas, caso tenha diferença, né? A gente consegue visualizar melhor. Aí, a probabilidade desse casal ter filhos albinos. A pergunta é, veja, eu legendei a mãe, legendei o pai. E ele pergunta a probabilidade de albino. Tá certo? Ótimo. Eu cheguei. Qual é a possibilidade que ele quer aqui? 1/4 ou 25%. Beleza? Então, eu vou pôr a resposta final. A probabilidade do referido casal ter filho albino é de 25%. Responda a pergunta. O exercício te fez uma pergunta. Responda a pergunta ao final, tá bom? Não desiste das respostas. Olha essa aqui agora. Considere 2 genes e seus respectivos alelos. Aqui eu estou tratando de um gene. O gene A e o gene B. Em termos de localização cromossômica, explique o que significa dizer que estes 2 genes segregam-se independentemente na formação de gametas e estão ligados. Primeiro, o indivíduo ele vai ter 2 genes. Isso quer dizer que ele não necessariamente... O gameta disso daqui não vai formar um par de azão e o bezão. Então, como que ele vai ser? Distributiva de letra. Olha que interessante que vai sair daqui, tá? Então, a gente vai pensar aqui, ó. Vamos supor que esses indivíduos, eles não são só A e B. Agora, a gente está falando de 2 genes de uma vez. Então, a pessoa, ela não só é azão, ela é azão, azinho, bezão, bezinho, por exemplo. Essa pessoa, quando forma gametas, esses gametas se segregam, se separam. Por quê? Como que vai ser o gameta produzido por essa pessoa? Primeiro a gente isola um e combina com os amiguinhos.
Então, quais os gametas vão sair daqui? Isolo o azão, combina com o B. Depois, isolo o azinho, combina para lá. Desses indivíduos vão sair o gameta azão, bezão, azão, bezinho. Depois, azinho, bezão, azinho, bezinho. Quer dizer, eles se separam. Se você herdou esse azão do seu pai e esse azinho da sua mãe, quando você forma a gameta, eles se segregam, eles se separam para formar novos gametas. E por que eles estão ligados? Porque o indivíduo ele não é só A, ele é B também. Então, quando forma a gameta, esses genes se juntam. Por que eu trouxe esse exercício junto dessa resolução, né, e do exemplo do albinismo? Para a gente perder um pouco essa ideia de que é um gene por vez. A gente trata um gene por vez porque a gente está aqui no ensino médio fazendo um exercício bem simples. Mas as nossas células, quando elas se dividem, elas levam todos os genes com ela. Então, você leva uma informação para um gameta. Então, quando você formar um gameta, lembra na outra aula que eu dei o exemplo da minha cor de olho? Eu formo gametas com o azão para olho e com o azinho. A minha filha mais velha pegou o gameta com o azinho. A minha filha mais nova pegou o gameta com o azão. Então, quando a gente fala de gametogênese, a gente está querendo dizer que o indivíduo diploide, aqui ele tem o par de cromossomo homólogo, 2N, produz gametas N. Ai, desculpa, gente, aqui é um N. Então, esse gameta, ele sempre vai ter a metade do material genético do genitor. No caso aqui, com 2 pares de gene. Azão, azinho, bezão, bezinho. Eu criei esse exemplo, não é o que o exercício deu, né? Mas é só para você conseguir visualizar que os indivíduos, então os genes, eles se segregam nas gametogêneses e estão ligados porque são genes que caracterizam características diferentes dentro do mesmo indivíduo. Então, quando a gente faz a gametogênese, a gente manda para os nossos descendentes metade das informações de todos os genes que a gente produz. Então, hoje a gente conversou de 2 exercícios fictícios, um bem comum de albinismo e esse exemplo que eu peguei de uma provinha antiga, né, da Unifesp, para ilustrar um pouquinho esse enunciado da primeira lei de Mendel, que é essa expressão e não expressão, né? Cadê aqui? A não expressão, né? Então, o exemplo que a gente deu para o albinismo. Então, o azinho é albino e o azão, azinho ou azão não faz diferença. A gente não consegue enxergar a diferença entre o homozigoto e o heterozigoto dominante. Então, a gente falou de que um gene domina a expressão do outro. Agora aqui a gente está tendo um exemplo de fenótipo, que é a expressão, no caso, o albinismo. Então, só para a gente voltar aqui, nesse exemplo fictício que a gente fez, a gente só respondeu a pergunta que foi perguntada. Então, qual a possibilidade desse casal, qual a probabilidade deste casal ter um indivíduo albino? Eu legendei o evento possível, o que eu estava querendo saber era o azinho. Eu não abordei o restante, tá bom? Eu vou parar por aqui para a gente fazer mais alguns exercícios e a gente volta a se falar na próxima aula. Obrigada, gente. Até mais.